Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área. Nessa aula de hoje eu vou estar trazendo para vocês exemplos de aplicação do estudo dos gases, beleza? Vou fazer exemplinhos aí de transformações isotérmica, isovolumétrica e isobárica. E para finalizar a nossa aula eu vou falar sobre exemplos que aplicam a equação de Clapeyron, beleza? Então, bora lá, acompanha comigo aí. Então, aí está o nosso primeiro exemplinho. O volume ocupado por certa massa de um gás ideal varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. A. Que tipo de transformação o gás está sofrendo? Então, pessoal, para determinar que tipo de transformação o nosso gás está sofrendo, eu tenho volume e temperatura. Então, eu vou checar que tipo de transformação é da seguinte forma. Eu vou fazer a razão entre o volume e a temperatura. Se este valor der uma constante, né, ou seja, se esse valor dessa razão não mudar, eu posso concluir daqui que a transformação que eu estou trabalhando é uma transformação isobárica. Então, vamos pegar aí os valores. Vou pegar 1 sobre 160. Isso aqui vai ter que ser igual a 1,5 sobre 240, que vai ter que ser igual a 2,5 sobre 400, que vai ter que ser igual a 3,5 sobre 560, que tem que ser igual a 6,5 sobre 1040. Pessoal, se você pegar aí e fizer a divisão desses valores, você vai obter para todos o valor 0,00625, tá? Qualquer um desses valores aqui que você pegar e dividir, vai obter isso daqui. Ou seja, nós temos um valor constante. Logo, então, eu posso concluir que eu estou trabalhando com uma transformação isobárica. Beleza? Uma transformação onde a pressão é constante. Então, esse aí é o nosso item A. Ali no item B, ele pede para você: construa um gráfico com os valores da tabela, colocando o volume em ordenadas e a temperatura absoluta T em abscissas. Ou seja, você vai colocar no eixo Y o volume, no eixo do X a temperatura. Então, vamos aí construir aqui o nosso eixo cartesiano. Então, aqui no X eu vou colocar a temperatura em Kelvin. E aqui no Y eu vou colocar o volume, que está em metros cúbicos. Beleza? Então, você tem a temperatura aqui 160. Eu não vou levar em consideração a escala, tá? 240, 400, 560, 1040. Então tá aí as temperaturas. E aí você vai ter aqui um valor correspondente para o volume. Então aqui eu tenho um volume 1,
Aqui eu tenho o volume 1,5. Depois 2,5. Depois aqui nós temos 3,5. E para fechar, 6,5. Então colocamos aí todos os valores no nosso gráfico. E aí vamos ligar os pontos. E aí esse gráfico fica dessa forma, beleza? Então, resolvemos aí o nosso primeiro exemplinho, tá certo? Onde aqui no nosso item B, eu tinha que construir um gráfico de volume por temperatura. Então, vamos ao próximo. Então, tá aqui o nosso segundo exemplinho. A pressão de um gás ideal varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. Então, aí você tem a primeira linha, a pressão, e na segunda nós temos a temperatura. Que tipo de transformação o gás está sofrendo? Para que a gente consiga determinar que tipo de transformação nós estamos trabalhando, eu vou ver a relação pressão e temperatura. Se isso daqui for constante, então eu posso concluir que eu estou trabalhando com uma transformação isovolumétrica. Então vamos pegar ali, vou deixar os valores escrito em potência de 10 à terceira, tá? Então eu vou pegar para o primeiro 100 vezes 10 à terceira sobre a temperatura associada a este valor, 480. Isso aqui vai ter que ser igual a 75 vezes 10 à terceira, dividido por 360, que tem que ser igual a 35,7 37,5 vezes 10 a terceira dividido por 180, que tem que ser igual a 25 vezes 10 a terceira sobre 120, que tem que ser igual a 18,75 vezes 10 elevado à terceira sobre 90. Bem, dividindo esse valor, você vai ver que essa divisão vai dar 0,208 vezes 10 ao cubo para todos. Então, você tem aqui um valor constante. E isso me permite concluir que a transformação que eu estou trabalhando é uma transformação isovolumétrica. Beleza? Então, vamos aí fazer a construção do gráfico. Aqui nós vamos fazer pressão por temperatura. A minha pressão P vai estar numa potência de 10 ao cubo, newton por metro quadrado. E a minha temperatura T em Kelvin. Então aqui, para pressão, nós vamos ter os valores de
18,75, 25, 37,5, 75 e 100. Aqui a temperatura vai ser 90, 120, 180, 360 e fecha em 480. Então, vamos ligar aí os pontos. Aqui o primeiro ponto. Aqui está o nosso segundo ponto. Aqui nós temos o terceiro ponto. E aí a gente vai construindo o nosso gráfico. Agora é só ligar os pontos. Então tá aí o nosso gráfico, lembrando que aqui embaixo o gráfico não tem uma linha contínua, porque ele vai se aproximar do zero absoluto. Beleza? Então, segundo exemplinho encerrado. Vamos aí ao terceiro exemplo. O gráfico representa a isoterma de certa massa de um gás ideal que sofre uma transformação a temperatura constante. Com base nos valores informados no gráfico, determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Beleza? Então, lembrando que se é isotérmica, pressão vezes volume, isso aqui vai ser constante. Então, por exemplo, para determinar a pressão do ponto B, basta pegar a pressão do ponto A vezes o volume do ponto A. Isso aqui vai ser igual à pressão no ponto B vezes o volume do ponto B. Então, a pressão em A está aqui, 5 atm, vezes o volume do A está aqui, volume A, 0,50. Pressão em B eu vou descobrir, essa é a minha interrogação, e o volume em B está aqui, 0,80. Fazendo 5 vezes 0,50, você vai obter 2,5 igual a 0,80 pressão em B. Este 0,80 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí eu vou ter que a pressão em B é 2,5 dividido por 0,80. Isso aqui vai dar 3,125 atm. Beleza? Então, determinamos aí a pressão em B. Para determinar o volume em C, basta, mais uma vez, fazer essa igualdade. Volume A vezes pressão A vai ser igual, agora no caso, pressão C vezes volume em C. Aqui, então, eu tenho a pressão em C igual a 1 atm. O volume em C eu vou descobrir. A pressão em A nós já sabemos que é 5, vezes o volume em A, que é 0,50. Fazendo aqui 0,50 vezes 5, nós já sabemos que vai dar 2,5. 1 vezes volume em C vai dar simplesmente volume em C. Então, nós podemos escrever que o volume em C vai ser 2,5, a unidade de medida, metros cúbicos. E assim, a gente fecha o exemplinho 3. Exemplo 4. Um mol de certo gás ideal exerce a pressão de 1 atm a 0 graus Celsius, que é equivalente a 273 Kelvin. Sendo a constante universal dos gases perfeitos R igual a 0,082 atm litro mol Kelvin, determine o volume ocupado por este gás.
Então, aqui nós vamos ter que usar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Eu sei que eu tenho 1 mol, meu N, a pressão, 1 atm, a temperatura tem que ser a temperatura absoluta, né? Tem que ser a temperatura na escala Kelvin, e a constante dos gases perfeitos. Então, é só substituir os valores na equação e fazer continha. Então, pressão 1 vezes volume que eu vou descobrir. O N é 1, que é o número de mols, vezes a constante dos gases perfeitos, 0,082, vezes a temperatura, que vai ser 273. 1 vezes V vai dar simplesmente V. 1 vezes 0,082 dá 0,82, vezes 273, nós vamos ter aí o valor, então, de 22,4 litros, tá? Aproximadamente. Tranquilo? Então, assim, encerramos aí o exemplinho mais tranquilo de todos, que é o exemplo 4. Então, para encerrar, o nosso último exemplinho, número 5. Certa massa de um gás ideal ocupa o volume de 49,2 litros sob pressão de 3 atm e temperatura de 27 graus Celsius. A constante universal dos gases perfeitos vale R igual a 0,082 atm litro mol Kelvin. Determine A, o número N de mols do gás. Então vamos aí fazer o A. Bem, pessoal, eu tenho de informação a pressão, 3 atm, eu tenho o volume, 49,2 litros. O número de mols é a interrogação do item A, tá certo? A constante dos gases, o problema deu, 0,082 atm litro mol Kelvin. E a temperatura, 27 graus Celsius. Lembrando que eu tenho que transformar isso aqui para a escala Fahrenheit, soma 273. Então, o valor que eu vou trabalhar é de 300 Kelvin. Agora, usando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, nós vamos substituir os valores e fazer a continha. P é 3, o V é 49,2, isso é igual a N que eu vou descobrir, vezes 0,082 vezes 300. Fazendo aqui 3 vezes 49,2, nós vamos obter o resultado 147,6. Isso vai ser igual a N vezes 0,082 vezes 300, vai dar 24,6 N. Este 24,6 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 147,6 dividido por 24,6. Fazendo a continha, nós vamos achar que este gás tem 6 mols. Agora vamos aí resolver o B. A massa do gás, sendo a massa molar M igual a 28 gramas por mol. Lembrando, pessoal, o número de mols pode ser obtido entre a razão da massa do gás e a massa molar. Daqui, então, eu posso tirar que a massa do gás vai ser o número de mols vezes a massa molar. Então, a massa M vai ser 6, que foi o número de mols que nós acabamos de calcular no A, vezes a massa molar, que o problema deu 28 gramas por mol. Fazendo a continha, nós vamos obter aí o valor de 168 gramas. E aí a gente fecha o B. Agora vamos fazer o C. O volume de 1 mol desse gás nas condições de pressão e temperatura consideradas. Então, agora eu vou considerar o N igual a 1. Utilizando a mesma equação PV igual a nRT, nós vamos ter a pressão é 3. O volume eu vou descobrir. O número de mols, ele pediu para considerar 1. Vezes a constante, 0,082, vezes a temperatura, que é 300. Aqui eu vou ter 3V igual.
Fazendo a multiplicação aqui, nós vamos obter 24,6. Então, nós vamos ter 24,6 dividido por 3, que vai ser igual a 8,2 litros. E aí a gente encerra o C, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula e muito obrigado.